meus queridos irmãos, frequentadores das redes sociais da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, gostaríamos de dizer da nossa alegria de poder compartilhar convosco, a pedido da Federação, algumas breves reflexões acerca do tema que ela própria, a Federação, nos propôs, que é Conhece-se a árvore pelo fruto, o lar como escola das almas. Este tema, ele toma um desenvolvimento muito interessante no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é uma continuação das instruções que Jesus vem dando, lá iniciadas com as bem-aventuranças, conforme Mateus também registra no seu capítulo 5. No 7, portanto, Mateus registrou o seguinte acerca da fala de Jesus: Fazei aos homens tudo o que quiserdes que eles vos façam. Nisso estão a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição. Então ele nos convida a passar por essa porta estreita. É uma porta que dá acesso ao que Jesus chamou do reino dos céus, do reino de Deus. Mas em seguida ele nos chama a atenção, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco sob o aspecto exterior de ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Olha só, ele diz então que devemos tomar cuidado com os falsos profetas e que nós iremos conhecer os falsos profetas, ou seja, aqueles que nos trariam instruções que não nos levariam a passar pela porta estreita, pelos seus frutos, pelas suas ações, por aquilo que se extrai de todo o seu ensino. Conhece-se a árvore pelo fruto de Jesus. E ele faz uma construção que é muito pertinente para a nossa reflexão. Ele vai dizer mais ou menos assim: a árvore boa, ela vai dar bons frutos. A árvore má, ela dará maus frutos. Não é possível que uma árvore boa dê maus frutos. Também não é possível que uma árvore má dê bons frutos. Então ele faz essa distinção. Ele estabelece o que é uma árvore boa, o que é uma árvore má, e diz que não pode haver ali uma mistura. Dessa forma, nós vamos começar a construir agora um raciocínio, a fim de que saibamos que tipo de árvore somos. Para isso é necessário conhecermos ou entendermos da nossa natureza. A nossa natureza de encarnados no planeta Terra, nos dizem os Espíritos, ela é uma natureza composta por 3 elementos. O Espírito, onde está contido o princípio inteligente, o Espírito, aquele que pensa, aquele que tem sentimentos, aquele que aprende. O outro elemento do ser encarnado na Terra é o corpo, este que nós tocamos, este que é palpável, formado pela carne. E o terceiro elemento é um elemento intermediário entre o espírito e o corpo. E é através, então, deste perispírito que o espírito é capaz de interagir com o corpo, interagir, então, com a matéria. Este desenvolvimento, cabe aqui notar, teve algo já semelhante desenvolvido antes por pensadores, no entanto ficava no campo das ideias, das hipóteses. O Espiritismo ele nos vem, da forma que foi codificada por Allan Kardec, com a metodologia, com a vasta experimentação, nos mostrar que, de fato, essa é a natureza do homem encarnado na Terra. Espírito, perispírito e corpo. Nos diz mais os Espíritos, que no caso da morte do corpo, o espírito ele continua vivo, ele continua pensando, ele continua sentindo, ele continua aprendendo. E que o perispírito ele continua a envolver o espírito. Portanto, só quem morre realmente é o corpo. E este processo de morrer é o que nós chamamos de desencarne.
E ao processo contrário, aquele que vem com o nascimento das criancinhas, é o processo de encarnação. Isso vem se dando conosco, com os espíritos, que somos nós mesmos, desde a nossa criação, quando fomos criados por Deus. Todos, inclusive, criados da mesma forma, simples e ignorantes, mas cada um com a sua individualidade. Essa individualidade, então, vem encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, mas aprendendo sempre, progressivamente. Percebemos então, meus irmãos, que este processo de evolução, de aprimoramento, de maturação do espírito é muito semelhante aos processos que encontramos na natureza. As árvores, por exemplo, elas se iniciam na semente. A semente germina, cresce o broto se desenvolve, forma a árvore e a árvore, ao fim, vai dar frutos. Olha, retornamos então ao contexto de Jesus, aproveitando logo este contexto em que ele se diz: conhece-se a árvore pelo fruto, podemos nos indagar já no movimento de autoanálise, que é muito importante para o nosso processo evolutivo. Nos indaguemos: que tipo de fruto eu estou dando? Um fruto bom? Um fruto mau? Aqui convém realmente destacar qual é a média dos frutos que vêm sendo dados nesse planeta Terra pelas pessoas que habitam nele. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem: a Terra é um planeta de provas e expiação. Um planeta que está em transição para algo melhor. Assim como os Espíritos estão evoluindo, o planeta está evoluindo. Mas ele ainda é, até onde entendemos, um planeta de provas e expiações. E neste planeta é muito natural que o mal esteja presente em maior quantidade do que o bem. Portanto, na nossa autoanálise, se porventura nos depararmos com um mau fruto, não há nisso motivo para tristeza, não há nisso motivo para revolta. Porque, primeiro, é o que acontece com a maioria das pessoas neste planeta. Mas uma das verdades que o Espiritismo nos traz e que nos faz perceber, a partir da compreensão dos atributos de Deus, que é a sua bondade infinita, magnânima, é que estamos sempre evoluindo. Logo, se eu percebo que há em mim, há nas minhas ações, há no meu pensar, há no meu agir, há no meu falar, um mau fruto, este fruto ele pode se transformar. Eu posso então me transformar e passar a dar bons frutos. De onde vem uma segunda pergunta também dentro deste contexto em que batalhamos pela nossa melhoria. A segunda pergunta é, portanto, como eu posso me melhorar? Como eu posso dar bons frutos, já que Jesus deixou muito claro: dando bons frutos, vocês serão capazes de passar pela porta estreita, onde então haverá mais felicidade, onde haverá alegria, onde haverá júbilo. Ora, é o anseio de todos nós. Como posso, portanto, me melhorar? A resposta, muito pertinente, inclusive dentro desse nosso contexto familiar que estamos desenvolvendo a exposição, está contida na pergunta 774 do Livro dos Espíritos, onde Kardec provoca os espíritos acerca dos laços de família. Lá, respondendo à pergunta 774 do Livro dos Espíritos, a seguinte resposta, que eu peço a licença para ler para todos. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. 2 pontos. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. E aqui é a parte mais importante para nós. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos.
Ora, nossa pergunta era: como eu posso dar melhores frutos? Aqui está a resposta. Aprendendo a amarmos-nos como irmãos. E onde se dá este aprendizado? Mais rapidamente, mais eficientemente, na família. Que, inclusive, como destacam os Espíritos, tem um papel fundamental. Nela, os laços sociais são mais apertados. E são esses laços sociais que possibilitam o progresso da humanidade. Então vejam só, cada família é uma célula em potencial que favorece ao progresso da humanidade. Por isso, ela é uma lei da natureza. Considerando, meus queridos irmãos, que na família, por vezes, temos vários elementos, poderíamos separar estes elementos em duas classes. Por exemplo, só para que fique mais didático. Uma classe, a classe dos pais. Qual seria, então, a missão dos pais na família, dentro deste contexto do aprendizado, dos bons frutos? A missão dos pais, questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E aqui, é certo, não se trata somente daquela educação intelectual, em que a criança, o jovem adulto vai para a escola, vai para a faculdade. Aqui diz respeito também à educação moral, aquela que está relacionada à mudança no caráter das crianças. Essa é a missão dos pais. Então não é uma missão tão simples como talvez nós pensássemos, mas essa é a missão. Os filhos, a segunda classe dos membros que normalmente ocupam uma família, eles também têm a sua missão. Atenção aos filhos, não é? E essa missão, inclusive, já está registrada na humanidade desde tempos que são anteriores à época de Jesus. Lá no livro Êxodo, da época de Moisés, antes de Jesus, capítulo 20, versículo 12, está contido que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, a fim de vivermos longo tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dará. Olha só, anterior a Jesus, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Aqui, nesse momento, nós nos lembramos de uma bem-aventurança de Jesus. Ele disse assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O Senhor vosso Deus vos dará uma terra. Sede mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então já fica uma das características que os filhos precisam construir, segundo esses ensinos. Honrar ao pai e à mãe, ser manso. Ser manso no lidar, no falar, até mesmo no dizer que não concorda. Mas a missão, os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai além. Eles fazem um desenvolvimento desse honrar ao pai e à mãe, dizendo o seguinte: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. Muitas vezes a gente já vê muita gente com dificuldade, né? É também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados. Esse é honrar o seu pai e a sua mãe, missão dos filhos. Entendendo-se aqui, claro, que esta explicação ela se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe. Conhecemos várias situações que as pessoas fazem as vezes de pai e de mãe. Vovô, vovó, ou outras pessoas, o tio, mesmo pessoas que não guardam relações consanguíneas, fazem às vezes, e isso se aplica a eles também. Honrai a vosso pai e a vossa mãe
é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Honrar ao pai e à mãe, eles vão dizer, é o ápice da aplicação da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Então agora a gente compreende. Quando eles disseram que é no lar em que se aprende a amar e onde a sociedade vai poder progredir, desde que os laços de família estejam sempre apertados, agora a gente compreende. Isso se dá através deste processo de interação entre os pais e os filhos. E este processo de interação, ele é curioso, muito interessante, porque guarda uma relação com teorias que hoje são estudadas na área da educação. O processo de ensino e aprendizagem. O pai, ele ensina, mas ele aprende com o filho, por mais que o filho não diga, estou te ensinando. Ele aprende com as ações do filho. E o filho aprende com o pai e ensina por suas ações igualmente. Essa teoria, meus queridos irmãos, nós reconhecemos que é muito interessante perceber tudo isso dentro do nosso contexto familiar. Mas há de se reconhecer que, por vezes, o ambiente familiar, ele enfrenta batalhas. As pessoas que estão dentro do lar, por vezes, elas batalham entre si, moralmente. Então, dentro dessas batalhas, nós poderíamos refletir acerca da capacidade que cada um vai ter de desenvolver este amor. Mas o escritor Leon Denis, em sua obra Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que a alma, ela tem um poder. E é certo que se usarmos esse poder da alma, seremos capazes de desenvolver este amor no âmbito familiar. E então seremos capazes de dar melhores frutos do que aqueles que damos hoje. Qual é o poder da alma? Ele resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, diz Leon Denis, isto é, convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tenha de atingir. Em nosso caso, dar melhores frutos. Em nosso caso, aprender a amar realmente. Desenvolver a vontade e aprender a dirigir esta vontade. Esse é o querer. O saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento, olha que grave, e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Ou seja, sem o saber, o querer ele pode se deixar levar, ele pode se deixar ser arrastado, ele pode ouvir a quem? Aos falsos profetas. Aqueles que dizem que as nossas características que nós enxergamos como negativas são boas, que não há nada de ilegal, por exemplo, nisso, que não há nada de errado. Aí o papel dos falsos profetas, aí o papel que muitas vezes encontramos no mundo. O terceiro elemento que dá poder à alma. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a essência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Querer, dirigir a vontade. Saber, se dedicar mais ao conhecimento das leis de Deus, que são as leis que nos regem verdadeiramente. Amar, porque este amar, como diz o benfeitor, ilumina o querer e o saber, fecunda e centuplica. Esse querer e saber nos dá finalmente, meus irmãos, esses 3 elementos, coragem moral, que é a coragem que necessitamos para enfrentar as batalhas do dia a dia no lar e a coragem que necessitamos para assumir o nosso papel e dizermos, a partir de agora, eu vou me dedicar a dar bons frutos, eu vou me dedicar a passar pela porta estreita, eu vou ter mais atenção às informações que têm chegado a mim
para saber se são informações realmente coerentes com a lei de Deus ou não, se são informações que me levam para o que Jesus chamou, para a porta larga. Meus queridos irmãos, reconhecemos então a família como uma verdadeira escola da alma, onde todos nós vamos em um momento ou outro nos esforçar por realmente melhorarmos, por nos desenvolvermos, por amarmos ao nosso próximo e então darmos bons frutos. Que Deus nos fortaleça a todos nessa jornada e que prossigamos firmes nas atividades que temos a desenvolver. Muita paz.